Saudações, pessoal! Prestem muita atenção no título dessa videoaula. Limites no infinito e limites infinitos. A primeira vez que eu ouvi isso, li isso, eu fiquei assim, que viagem! Não é nada. Ao longo do tempo a gente vê que é um assunto natural. E que viagem mesmo é achar que a gente consegue bem uma prova sem estudar. E isso é viagem. Então vamos lá. Primeiro vamos definir o símbolo, para quem ainda não sabe ou não lembra. O infinito tem um símbolo, né, usado na matemática, que é esse aqui. Agora vamos aqui ter uma ideia, uma noção de como ele se aplica, né, essa ideia nos limites. Vamos imaginar aqui agora valores de x, tá? Vamos imaginar uma sequência. A questão não é onde essa sequência inicia e onde ela acaba, tá? É a sequência em si. Vamos ver a ideia aqui, ó. Vamos imaginar que ela começa com o número 1. Não tem problema começar com 1. Aí vai 2, 3, 4. A gente pula vários números aqui. Chega lá no 157, pula vários outros, chega lá no 1178, é arbitrário isso aqui, tá? O que a gente está vendo nessa sequência aqui? Que os números vão aumentando, ó. Agora vamos imaginar um valor bem alto aqui, ó. Sei lá, esse número aqui, ó. E assim vai, infinitamente. Não tem... Qual o último número dessa sequência? Não tem último número. Sempre vai ter um número após o outro. Sempre um maior que o outro. Como representar essa sequência? É o seguinte. Lembra da setinha do tende a? Eis a nossa primeira ideia aqui, ó. O x, ó, valores de x. O x tende ao infinito. Aí coloca esse sinal de mais para indicar que são valores positivos. Se, por um acaso, fosse valores negativos, ó, é uma sequência de números cada vez maiores em módulo, mais negativos. Podemos dizer que x está decrescendo, né, cada vez mais. Ele está com números menores. Por exemplo, esse número aqui, ele é maior em módulo, ó, sem considerar o sinal. Maior que esse, maior que qualquer outro. Mas considerando o sinal negativo, ele é muito menor do que esse aqui. O maior número dessa sequência aqui é esse, considerando o sinal negativo. Então, ó, nesse caso, os valores estão decrescendo infinitamente. Então, ó, no lugar desse mais, colocamos o menos. Então, x tende a menos infinito. De uma forma análoga, agora, ó, vamos considerar os valores de uma função qualquer f de x, tá? Então aqui agora também não é mais o x, a gente coloca aqui f de x. E considerando essa sequência aqui, ó, aproveitando aí que é o sinal negativo e valores cada vez maiores em módulo, ó, está decrescendo. Então diz também que a função está tendendo a menos infinito. Se não temos mais esse sinal de negativo e os números são positivos, cada vez maiores, né? Então, assim como antes, né, a ideia aqui, o que é? A função tende a infinito positivo.
Então, essa é a ideia. Nos limites, assim, ó, tanto f de x ou qualquer outra variável aí, essa setinha aí que indica tende a, quando tiver esse símbolo de infinito, aí importa também o sinal. Se é positivo, indica sucessivos valores com x ou f de x, valores cada vez maiores quando positivo e cada vez menores quando negativo. É uma sequência de valores infinitos, não tem fim essa sequência, então é isso, essa é a ideia. Agora vamos lá, aos poucos, aí, dando continuidade. Vamos ver agora o que indica isso aqui, ó, limite de f de x com x tendendo ao infinito. A falta de sinal aqui indica o positivo, tá? Isso é uma convenção matemática aí. Então, ó, o limite, ele é um comando, assim como a gente já viu aí nas aulas anteriores, é um comando que indica sucessivas substituições na função em questão. E neste caso aqui, ó, com x tendendo a mais infinito, então sempre na função a gente vai aplicar valores ali no lugar da variável x, valores cada vez maiores, né, para ver o comportamento, analisar o comportamento dessa função. Vamos ver um exemplo prático aqui. Vamos considerar essa função aqui, ó. A função é igual a 1 sobre x. Então, ó, x tendendo ao infinito. A gente pode criar uma tabela rápida aqui. Por questões de praticidade, a gente vai usar números, né, cada vez maiores e múltiplos de 10. Aí a gente vai entender aqui por quê. A gente está fazendo isso aqui para facilitar, né, as contas, mas o resultado final mesmo, se a gente tivesse colocado aqui 102, 102,7, 1005, enfim, a ideia que é com x com valores cada vez maiores. Isso indica isso aqui, ó, x tende ao infinito, ó, reticências, continua. E a função? A função acompanha aqui, ó. O que a função é? 1 sobre x. Aplicando esses valores aqui a x, no lugar de x aqui da função, a gente vai fazendo as substituições, ó. Sucessivas substituições. Isso vem aqui do comando de limite. Sucessivas substituições com valores cada vez maiores para x. Qual é o resultado disso aqui? Agora, não vamos usar calculadora, nem Excel, nem nada. Uma recordação da matemática básica. E se você não viu, não lembra, vai estar vendo agora. Isso aqui é uma divisão que conta número de casas aqui, decimais, desloca a vírgula para a esquerda, tá? Então, qual que vai ser esse resultado aqui? Ó, 100 tem 2 zeros. Aí qual vai ser o resultado? Ó, 0,01, 2 casas decimais. Aqui, ó, 3 zeros, então vai ter 3 casas decimais. E assim vai, ó. Então, ó, analisando aqui o resultado da função, quando aplicamos valores cada vez maiores para x, podemos notar que cada vez ele decresce, ó. Cada vez mais ele decresce. Então, 0,01, 0,001, 0,001, tivesse aqui um número bem maior, aqui estaria um número bem mais próximo de zero. Então, ó, o que indica aqui, o que intuitivamente a gente pode afirmar aqui? Que essa função, quando x tende ao infinito, né, com números cada vez maiores para x, a função tende a zero. Agora, vamos analisar o seguinte. Isso aqui, a gente agora desce o comando com x tendendo a
menos infinito. O que muda? Só o sinal aqui. A gente pode aproveitar tudo aqui praticamente, ó. Então, no lugar de 100, aqui, ó, 100 é menos 100, 1000 é menos 1000 e assim vai. Só muda o sinal. E um número positivo dividido por um número negativo vai resultar em um número negativo. Tá? Nossa, mas e aí? Qual é a diferença de 0,01 e menos 0,001? No limite, não tem muita diferença não. Porque aqui não estamos afirmando que a função vai ser igual a zero, ela está aproximando de zero. E na reta real aí, podemos lembrar que o número zero, ele é exatamente a fronteira ali, né, onde ele divide números positivos de números negativos. Então o zero não tem sinal, ele não é nem positivo e nem negativo. As aproximações de um lado ou de outro vai ter ali o sinal. Por exemplo, mais 0,001 está do lado direito da reta. Menos 0,001 está do lado esquerdo. Mas, lembrando, estamos falando de limites. Então, quanto mais x decresce, mais a função já está próxima de zero. Né? Então, esse sinal aí, pouco importa, aqui também vai resultar em zero. Alguns livros, alguns textos, a gente pode verificar que quando uma função tende ao número zero, a números do lado esquerdo ali, ou seja, menos 0,01, menos 0,001, números negativos e próximos de zero. Aí, define da seguinte forma, ó, coloca o sinal de menos aqui. E quando é positivo, mais 0,01, mais 0,001, números próximos de zero e positivo, indica com o sinal de mais. Mas, de modo geral, o zero não é nem positivo nem negativo. Então, podemos dizer aqui que nesse caso, com a função f de x sendo 1 sobre x, quando x tende a mais ou menos infinito, o resultado é zero. Agora vamos ver um outro caso aqui. Usando ainda a mesma função é dada por 1 sobre x, e o comando limite, que é o limite da função quando x tende a zero. Vamos lá, usando ainda a ideia das infinitas, as sucessivas substituições. Lembrando que, como a gente viu anteriormente aí, o zero é bem a fronteira, vamos dizer assim, entre os números positivos e negativos. Então, primeiro vamos considerar os números positivos aqui, ó. Lembrando, sucessivas substituições, ó. Aqui os valores de x, 0,1 é o número próximo de zero. 0,001, ainda mais próximo de zero. 0,00001, ainda mais próximo de zero. E assim vai. E a função como que vai ficar? Lembrando que ela é dada por 1 sobre x. Aqui são os valores de x, né, nessa mini tabela aqui que a gente criou. Então, onde tem o x, a gente vai colocar esses valores e ver os respectivos resultados da função. Ó, no lugar de x, colocamos este número aqui. Ó, substituindo. Ok, e agora? Sem usar a calculadora, mais uma vez vamos fazer uma pequena recordação da matemática básica. Esse 0,1, ele é a mesma coisa que 1 sobre 10. Ó, 1 zero, uma casa decimal. Esse aqui, ó, 1 sobre 1000. Ó,
3 casas decimais, 3F. E assim vai. A gente nem precisa fazer a leitura do número, não. É contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que é o número de 0. Agora, se a gente fazer essa substituição aqui, ó, ao invés de 0,1, a gente vai colocar aqui um 1 sobre 10. Aqui mesma coisa, ó. Agora uma outra recordação da matemática básica. Focando aqui, ó, nessa conta. Quando temos um número dividido por uma fração, como assim dividido? Essa barra aqui indica divisão. Ele está sendo dividido por uma fração aqui, ó. 1 sobre 10, 1 sobre 1000 e tal. Pegamos esse número, no caso aqui, ó, numerador, denominador. Pegamos o número que está no numerador e multiplicamos pelo inverso do número que está no denominador. Ou seja, ficaria assim, o 1, que é o número que está aqui no numerador, vezes o inverso do que está no denominador, ó, 10 sobre 1. A gente inverteu ele. Então, esse 1 a gente pode cancelar, ou seja, é igual a 10. E aqui, ó, o número que está em cima, no numerador, multiplicado pelo inverso do que está no denominador. 1 cancela, é igual a 1000. E assim vai, ó. Aqui vai ficar 1 vezes esse número grande aqui, ó. E o 1 cancela, o resultado vai ser o próprio número aqui. O que intuitivamente a gente pode verificar? Quanto mais x aproxima do número 0, mais o resultado da função vai aumentando, ó. Aqui deu 10, 1000, 1 milhão. Agora, como indicamos isso aqui, ó? Indicamos da seguinte forma, ó. Quando x tende ao número 0, ó, com o sinal de mais aqui, com os valores positivos, a função tende a mais infinito. Ou seja, sucessivos valores cada vez maiores e positivos. Agora, vamos verificar a outra possibilidade de aproximação ao número 0. Como seria? Simplesmente colocando sinal negativo aqui, ó. E o que muda, ó, o sinal negativo aqui. Então, o que muda, pessoal? Apenas o sinal, ó. Agora, como indicar isso aqui no limite? Colocamos aqui o sinal de menos, que indica que essa aproximação, e o resultado, ó, como é negativo, o resultado indica sempre números cada vez maiores em módulo, ó, 10, 1000, tal, 1 milhão e assim vai, mas com sinal negativo, ou seja, menos infinito. O símbolo de infinito indica números cada vez maiores em módulo. Módulo, o que é? É o número, sem considerar sinal nem positivo nem negativo. E no caso negativo, que indica números cada vez menores. O que podemos verificar aqui? Que o limite dessa função, no caso, 1 sobre x, ela apresenta resultados diferentes. Mais infinito é diferente de menos infinito. O que verificamos aqui? Que o limite apresentou resultados diferentes. Mais infinito é diferente de menos infinito. O que podemos concluir aqui? Que esse limite, sem considerar
o sentido aqui da aproximação, de modo geral, esse limite não existe. Os limites laterais devem ser estudados separadamente. Agora, vamos ver como fica o gráfico dessa função, só para a gente ter ideia. Podemos notar que no eixo vertical, quando x é igual a zero, a função apresenta uma descontinuidade. Ou seja, nesse caso aí um salto, né? Então, do lado esquerdo aí, desse eixo, ó, quando x tende a menos infinito, a função aproxima de zero, e quando x tende a zero, né, do lado esquerdo aí, ou a zero com números negativos, a função tende a menos infinito. E do outro lado acontece o inverso. Quando x tende a zero com números positivos, a função tende a mais infinito. E quando x tende a mais infinito, a função tende a zero. Enfim, veremos isso com mais detalhes posteriormente. Agora vamos preparando aí para as ideias futuras. Então, pessoal, para não encher muito essa aula aí de definições, conceitos, tabelas, vamos tentar generalizar de uma forma mais simplista aqui alguns resultados. Ó, limite de uma função com x tendendo a. Aí tem esse quadrinho aqui, esse quadrinho indica, pode sugerir ali, o x está aproximando de algum número, um número finito, né? Um número 2, 3, 1000 menos 7, π, interessa o número. Pode estar aproximando de um número, ou então mais infinito, ou então menos infinito. Então a gente tem que ficar escrevendo isso, né, toda hora, assim e tal, a gente já coloca um quadrinho aqui, que o que importa não vai ser aqui, vai ser o resultado posterior aqui, ó, tá? Então, ó, toda vez que a gente verificar um limite de uma função com x aproximando, né, tendendo a algo, ele está aproximando de um número, ou cada vez maior, cada vez menor. Isso aqui vai tender a um número, ó, esse número é maior que zero, né? Só para a gente ter um resultado mais global aqui. Por raciocínios análogos, a gente consegue chegar em outros resultados, tá? Aqui é só para ter uma ideia preliminar. Então, ver o limite de uma função qualquer, com x, né, aproximando de um número, ou cada vez maior, cada vez menor. E o resultado, aproximar, né, com um número ali no numerador. E no denominador, tiver números cada vez maiores, ou cada vez menores, ou mais ou menos infinito. Como assim, ó? Mais infinito. 1000, 10.000, 30.000, 1 milhão, e assim vai. Números cada vez maiores e positivos. E agora, menos infinito. Menos 1000, menos 10.000, menos 1 milhão, menos 1 trilhão, e assim vai. Isso é para generalizar o resultado. Qual vai ser o resultado desse limite? É zero. Lembrando que esse igual, né, poderia ser substituído por essa seta que é tende a. Ou seja, o resultado disso é zero. Vai estar cada vez mais próximo de zero, né? Se verifica isso aqui. Agora, ó, se esse limite tende, ó, a um número, né, qualquer maior que zero, e no denominador ao número zero, e com esse sinal de mais aqui, ou seja, é 0,01, 0,001, números próximos de zero e positivo. Qual vai ser esse resultado aqui? Igual a mais infinito. Se troca isso aqui agora, ó, se o resultado tende a algo assim, muda o sinal, vai ser menos infinito. Pois bem, nossa tabela aí que a gente acabou de ver é essa aqui, ó. Sugiro a vocês que tenham isso de lado, mesmo que não entendi. Pega ela, fica de lado assim e acompanhe aqui agora, resolver alguns exemplos, que isso vai fazer sentido em breve, tá?
Agora, pessoal, vamos ver 3 exemplos práticos aqui. E, sinceramente, não adianta ficar aqui enfeitando muito, falando muito, se não praticar não vai entender quase nada. Então é o seguinte, vou fazer de uma forma bem objetiva ao máximo e mesmo que não entenda nada, pegue a tabela aí sugerida, veja a descrição e tente resolver alguns e, claro, volte de novo, ver essa parte do vídeo, que aí vai fazer sentido. Isso é normal, gente, isso é normal no cálculo. A gente lê, relê, vê o vídeo, revê, aí vai indo até, isso aí, entender. É assim mesmo, é um processo. Não é só no cálculo, matemática, na física, é tudo, né? Nas exatas, humanos, tudo é assim, é um processo, tá? Então vamos lá. Letra A. Vamos calcular aqui o limite dessa função, 1 sobre x ao quadrado, quando x tende a 0. Na nossa tabela que a gente viu aí há pouco, não tem nenhum resultado que possa nos ajudar de forma direta. Mas, aplicando aí uma das propriedades do limite, o que podemos fazer aqui? Esse 1 sobre x ao quadrado aqui é a mesma coisa que 1 sobre x, entre parênteses, e o ao quadrado fora do parênteses. Por quê? 1 ao quadrado é 1, não muda. E o x ao quadrado está aqui, x ao quadrado. Beleza. E aí, como podemos fazer aqui? Agora aplicando uma das propriedades do limite. Isso aqui tudo é igual a limite com x tendendo a 0, tudo entre parênteses de 1 sobre x e fora dele ao quadrado. Agora sim, da nossa tabela lá, que a gente viu aí, vamos acompanhar aqui então. Da nossa tabela, verificamos o seguinte, 1 sobre x, quando x tende a 0, temos 2 resultados. Temos o infinito positivo e temos o negativo. Então, isso aqui tende a quê? Vamos colocar entre parênteses aqui, mais ou menos infinito. E fora dele está ao quadrado. Aí, vamos lá agora intuitivamente tentar entender isso aqui. Mais e menos infinito. Ou seja, são 2 situações diferentes. Vamos lá, mais infinito. São números cada vez maiores e positivos. 1000, 10.000, 1 milhão e assim vai. 1000 ao quadrado vai dar um número ainda maior. 1000 vezes 1000, um número maior ainda. 1 milhão ao quadrado, 1 milhão vezes 1 milhão. Vai dar um número muito grande, muito maior. Beleza. E a segunda situação que considera positivo fica o negativo. Menos 1000 ao quadrado. E aí? Menos 1000 vezes menos 1000 vai resultar um número grande, em módulo maior, muito bem maior que 1000. E o joguinho de sinal menos com menos dá mais. Então, como esse expoente aqui é um expoente par, no caso aqui é o 2, ele vai sempre resultar em números positivos. Ou seja, esse resultado aqui, ele vai ser sempre positivo. Então podemos dizer que esse limite, ele existe. Se fosse um expoente ímpar, aí seria como o que a gente viu antes, 1 sobre x. Então quando aproxima de 0 do lado direito vai ser positivo e do 0 do lado esquerdo vai ser negativo. Quando esse expoente for ímpar. E toda vez que for par, vai resultar em positivo. Então, é esse limite que existe. Agora, o segundo exemplo aqui, limite de 3 sobre x ao cubo com x tendendo a mais infinito. E aí? Isso aqui vai tender a quê? A constante continua. E onde está aqui a variável, a gente coloca o infinito e ao cubo, como se fosse assim, tende, a gente está falando que é igual, já é o resultado final, não. É uma ideia, intuitivamente a gente pode deduzir muitos resultados. E aí, esse infinito, números cada vez maiores, vamos para 1000. 1000 ao cubo, 1000 vezes 1000 vezes 1000, vai dar um número maior ainda.
1 milhão. 1 milhão vezes 1 milhão vezes 1 milhão. Então, ó, ao infinito ao cubo vai dar um número maior ainda. Então, aí a gente já pode usar essa tabela também. Então, dessa tabelinha aí dá para a gente deduzir muita coisa. Ou seja, esse limite aqui, ó, é igual a 0. Por quê? Porque esse limite aqui, ó, ele tende a quê? A um número constante dividido por números cada vez maiores. Ou seja, o resultado dessa função cada vez mais vai aproximar de 0. Agora, o último exemplo, não menos importante, é isso aqui, ó. Limite com x tendendo a 0 de 3 elevado a menos 1 sobre x ao quadrado. Note que é 3 elevado a menos 1 sobre x ao quadrado. Então, eu tenho esse sinal de menos. E aí? É o seguinte, mais uma coisa que precisamos recorrer da matemática básica. Esse sinal de menos aqui em qualquer expoente, ele indica o quê? Que temos que inverter. O número que está aqui, ele vai passar para um denominador. Qualquer número, quando não tem denominador, tem um 1 aqui, ó, que não precisa aparecer. Então, como tem o sinal de negativo aqui nesse expoente, ele tem que inverter, ó. Como é que vai ficar? Ok? E aí? Aplicando aqui agora esse limite, ó, o limite com x tendendo a 0 de 1 sobre x ao quadrado, que é onde está a variável aqui, ó, a gente já calculou aqui, ó, nesse primeiro exemplo, ó, tudo isso aqui resulta em infinito. Existe esse resultado aqui. Então veja bem, isso aqui vai tender aqui, ó, tender a um número, ó, o número 1 dividido por 3, como se fosse assim, ó, elevado a números cada vez maiores, que aí a gente simboliza aqui como infinito. Um número elevado por números cada vez maiores vai dar o quê? Ele vai tender também a números cada vez maiores. Ou seja, este resultado aqui vai ficar o quê? Recorrendo aí agora a nossa tabela, ó, quando tem esse tipo aqui de limite, o resultado vai ser 0. Então por agora é só, pessoal. Veja a descrição do vídeo e não perca a próxima aula.